o São Paulo foca agora em renovações de contrato. Bora falar de 3 jogadores que o Tricolor quer ampliar o seu vínculo. Se o Lucas Moura pode desfalcar o São Paulo na estreia do Brasileirão, sem ser esse próximo sábado, o outro contra o Sport no Morumbi, hein? Ele ainda não treinou com o restante do grupo. Eu vou trazer detalhes e informações pra vocês. É desigual, entendeu? Fica muito difícil. E o Cristian Oliveira, o atacante que é uruguaio, que joga lá no LA, no Los Angeles, lá dos Estados Unidos, ele fala... A Leila falou uma frase interessante que eu queria colocar para vocês. Ela falou o seguinte: a impunidade dá a certeza de você poder você ter recorrência nos erros que você faz com relação ao racismo, por exemplo. De fato, a frase da Leila ela faz sentido com relação ao racismo, faz sentido com relação a tudo, inclusive as recorrências de erros de arbitragem. Para isso ela não se manifesta, ou melhor, só se manifesta quando é do interesse. Quando a gente teve os casos, por exemplo, de respeito, ela falou assim, não trata as pessoas com respeito. Quando o São Paulo foi destratado e outros clubes como o Corinthians reclamaram, no Allianz Parque ela não falou nada, depois reclamou. Então assim, Leila, o problema é que, como a gente vem relatando faz um tempo, a gente não pode escolher brigar as brigas só quando ela diz respeito a nós mesmos. A briga ela tem que ser por valores éticos, por premissas de coerência, por premissas corretas em todos os âmbitos, e não quando ela só diz respeito ao nosso interesse próprio. E quando outras pessoas foram ofendidas, você não se manifestou. Quando outros problemas aconteceram no seu estádio, você não manifestou. Quando acontece problema de arbitragem, você fala que os outros são chorões, e quando é o seu caso, você diz que a situação do cenário brasileiro tá desestruturada, que o cenário brasileiro tá uma porcaria, que tá tudo horroroso. Você comprou uma briga lá com o Textor, reclamou da CBF e você agora está apoiando o Edinaldo. E falando em apoio ao Edinaldo, o próprio presidente de São Paulo também, que também era contrário ao Edinaldo, também se aproximou. O Ronaldo tentou se aproximar do São Paulo, do Júlio Casares, para tentar, através de um ofício, obter o apoio do São Paulo. O São Paulo se manteve meio que assim, tá, peraí que eu vou entender esse cenário, lembrando que o São Paulo nunca teve uma proximidade muito grande com o Edinaldo, mesmo quando o Júlio foi convidado para ir lá no meio do ano passado a ser o chefe de delegação, né? Acho que é esse o nome, na verdade. Pouco importa também. Então, quando ele foi chamado para ser chefe de delegação, ele teve uma aproximação, mas nunca ficou um negócio muito bom. Lembrando que o Edinaldo tirou o Dorival de São Paulo, aquelas coisas todas. Nas últimas semanas, com a aproximação da Libre do Grupo Forte, o Júlio Casares, que é um dos representantes legais e um dos principais negociadores da Libra, ele foi chamado pelo Edinaldo e teve um approach muito forte. Então, com isto, o São Paulo se aproximou bastante do Edinaldo, que está dando um apoio para a criação da nova liga, para essas nuances futuras da junção Grupo Forte e Libra, que é o lado do São Paulo, na verdade, agora estão se unindo, estão se juntando. É uma perspectiva interessante e o Júlio Casares ele declarou também apoio ao Edinaldo por conta dessas questões. Aí muita gente fala assim, será que isso vai reverter em alguma força de bastidores do São Paulo? E aí eu puxo o seguinte, o próprio Júlio Casares, na segunda-feira de noite, na coletiva que deu depois da entrevista, depois do sorteio da Conmebol, ele falou o seguinte, quem fala sobre bastidores, quem está questionando que a gente não faz bastidores não sabe de nada. Quando nós ganhamos títulos, quando nós fomos campeões, ninguém falou nada de bastidores, e agora, quando a gente perde, toda hora junta-se esse assunto de bastidores. Então, falando assim, quem questiona isso não sabe de nada que está acontecendo. De fato, existe uma pressão gigantesca sobre essa questão de bastidores. Eu concordo que existe um exagero com relação aos bastidores, mas no caso, por exemplo, de Federação Paulista de Futebol, a gente percebe que não é um exagero. A gente percebe que é uma tendência absurda, para não usar outra palavra, a gente não pode usar outras palavras, porque senão a gente toma processo, mas existe uma tendência surreal a favorecimento. A gente vê uma escala de árbitro repetitiva, a gente vê um número de expulsões repetitivos, a gente vê questões de mando, a gente vê questões de data, a gente vê questões de mando de campo, de agenda, a gente vê uma série de fatores a ponto de São Paulo voltar a insistir e tá insistindo e tá repetido na questão do boicote. Júlio Casares ainda não recuou nessa ideia de falar sobre o boicote
do Campeonato Paulista de 2026, até porque a Federação Paulista de Futebol nem ao menos se deu ao luxo de responder ao São Paulo. A única coisa que fez foi publicamente piorar, e vocês veem como é que é uma recorrência, né? Os presidentes de Federação Paulista, por exemplo, no caso do São Paulo, quando abriu a boca para falar, falou muito mal sobre a instituição e ainda culpou o Rafael, depois teve que pedir desculpa. E aí você vê o Alejandro Domingues também, da Conmebol, que tentou atenuar, falou em português, tentou falar as coisas, mas depois também falou aquele negócio do Tarzan e da Chita, uma bizarrice sem tamanho, um negócio vergonhoso. E aí também começou a gerar reações, que pelo que eu soube, né, nem sei se isso é verdade, eu não li nenhuma matéria e nem quis ler. Mas é sempre bom falar que as federações de outros países, como a Argentina, Paraguai, Uruguai, entrarão com uma ação na Conmebol dizendo que existe um excessivo uso de força das ações policiais, brigas de torcida, quando esses caras vêm jogar. Principalmente, eu vejo muito isso no Rio de Janeiro, principalmente, que era onde eu residia antes de ter me mudado. Mas realmente acontece muito, eles vão para a praia e aí pronto, as torcidas se encontram, acontece um monte de problema. Igual acontece mais entre as organizadas mesmo em São Paulo, como aconteceu esse ano lá, fatídico encontro de torcidas, acho que foi Sport em Santa Cruz, também foi um negócio tenebroso, não sei se foi Sport em Santa Cruz, mas acho que foi. Então assim, são cenas lamentáveis, são coisas lamentáveis, e aí vai gerando cada vez mais ódio ao invés de resolver. Espero de verdade que as coisas amenizem, essa coisa bélica, essa coisa de guerra já está no mundo todo aflorada, já está em tudo quanto é lugar, a gente já não tem nem noção das coisas que estão acontecendo mais, de tantos pontos de guerra, tantos conflitos internos, conflito em comunidade. Cara, a gente está vivendo um momento realmente tenso. Eu não estou aqui fazendo palanque político, mas a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência, porque eu vejo às vezes as pessoas brigando em grupo de WhatsApp, fazendo discussões fortíssimas, se ofendendo, fazendo um monte de coisa. Gente, a gente precisa dar assim, de verdade, um momento mais humano. A gente precisa olhar um pouco mais para frente. E essas questões de Conmebol, etc., em vez de incitar mais ódio, essa questão do racismo tinha que ser cessada, sanada, ao mesmo tempo que não tem que ser usado a questão do uso da força policial, das brigas de torcida, quando os caras vêm de fora para cá. Isso também acabar acontecendo e ter esse tipo de conflito. Eu acho totalmente desnecessário. Acho totalmente nonsense a gente fazer umas coisas desse jeito e começar a incitar mais ódio, ao invés de pega aquele fogo e apaga, não amplifica, aumenta a chama e deixa o negócio cada vez pior. Essa pelo menos é a visão que eu tenho e gostaria muito que fosse desse jeito. E não estou falando com a alma puritana, nem falando palavras da boca para fora. Acho que é necessário e está na hora da gente fazer isso. Não dá mais para a gente pensar, é muito feio, torcida única, sai na rua com a camisa do São Paulo, você tem perigo, você tem risco de te baterem, pegarem você com sua família, teu filho, tua filha na rua, só porque você torce pro seu time. A gente brinca, a gente sacaneia, a gente provoca, a gente faz as coisas, mas, gente, dentro de uma coisa sadia do futebol, não tem que ser atentando contra a vida, contra a integridade das pessoas, contra a honra. Pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Acho que a gente pode passar por cima desses assuntos. Lucas Moura para vocês. O Lucas não treinou ainda desde que ele teve aquela pancada, né? Ele teve um trauma no joelho no jogo do Allianz Parque, na eliminação do Campeonato Paulista, fazendo tratamento, tá usando inclusive um apoio no joelho quando não está treinando, né? Em casa, tratando, inclusive tá usando ali um apoio no joelho para melhorar ali a recuperação, para ajudar nessa recuperação, tá trabalhando no refis, tendo um acompanhamento, um cronograma especial, ainda não treinou. O São Paulo vai fazer um jogo treino no final de semana, né? E esse jogo treino não deve ter a presença do Lucas Moura, para que ele esteja na última semana, aí sim entregue, pelo menos essa ideia, que ele esteja entregue na última semana para a comissão técnica, para os treinamentos. E aí, dependendo da evolução dele, aí você vai para a transição, para a parte física e tal, e aí você é entregue para a comissão técnica para você poder jogar. A ideia, dependendo da evolução desse trauma aí no joelho, que não teve lesão, que não é nada grave, que foi detectado, né? Não foi detectada a lesão e não foi detectado nada grave, né? Que isso foi muito comemorado, inclusive lá nos bastidores da Barra Funda. A ideia é que o Lucas esteja à disposição para a estreia do Brasileirão, sim, no sábado, né? Sábado, dia 28. Então a ideia é essa. A ideia é você ter o jogador, dia 29, melhor dizendo, né? 28 é sexta. Então, assim, a ideia é você ter o jogador na estreia
do Brasileirão. Porém, essa semana que vai entrar agora será a semana decisiva. Tendência, vamos falar de tendência. A tendência é que ele jogue sim, a estreia pelo São Paulo esteja à disposição. Mas há todo um cronograma que ele está sendo preservado e que ele está sendo submetido e que ele está acompanhando no refis e com os médicos e com os fisioterapeutas do São Paulo. Mas a tendência é que ele estreie normalmente com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Certo? Comentários. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está fora de competições por conta da eliminação no Campeonato Paulista, mas segue ganhando dinheiro graças ao Palmeiras. Primeira entrada de grana se deu com a semifinal do Paulistão. Você lembra que o jogo único foi disputado no Allianz Parque, certo? O regulamento do Campeonato Paulista previa 50% da bilheteria para cada um dos clubes na oportunidade. Mais de 38 mil pessoas estiveram no estádio Alviverde, gerando uma renda bruta de 5 milhões e 200 mil. Com os descontos, sobraram 3 milhões e 700 mil. E dá para dizer que o Palmeiras, ou melhor, que o São Paulo embolsou pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais, mesmo valor a que teve direito o Palmeiras. Não bastasse essa grana que veio de ingressos comprados por torcedores palmeirenses, até porque no futebol paulista os clássicos podem ter presença apenas de torcedores do time da casa. O São Paulo também vai ganhar nos próximos dias uma pequena parcela da transferência do Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino para o Palmeiras. Evangelista que foi formado na base do Desportivo Brasil, mas também jogou no São Paulo. Ele ficou basicamente 2 anos antes de ser negociado em definitivo com a Udinese. Portanto, dos 4 milhões de euros que o Palmeiras vai pagar ao Red Bull, esse valor equivale a mais ou menos 25 milhões, o São Paulo fica com 1% ou mais ou menos 250 mil reais, somado à bilheteria do clássico. Dá para dizer que o Palmeiras desembolsará com o Verdão cerca de 2 milhões de reais. É desigual, entendeu? Fica muito difícil. E o Cristian Oliveira, o atacante que é uruguaio, que joga lá no LA, no Los Angeles, lá dos Estados Unidos, ele falou no passado que ele tinha uma proposta do São Paulo, cara. E essa história, ela não me desce, porque no São Paulo todo mundo nega, fala, não sei nem quem é, não tem nada, não tem nada. E aí o cara fala, não, eu tenho proposta do São Paulo, e é boa, eu tenho proposta do time tal do São Paulo, a do São Paulo eu gostei por causa disso, daquilo. Ou esse maluco aí tem aquela esquizofrenia lá do John Nash, sabe? Tá vendo coisa, tá alguém falando no ouvido dele ali, ou ele é um cara que tá louco. O que aconteceu? Por que ele falou dessa proposta? O que tem hoje é que ele deve também fechar com o Grêmio. O Grêmio, que acabou de ganhar o último jogo com 2 gols do Bright White, que mete gol direto esse Bright White, também jogou no Barcelona esse cara. Ele já tem o Bright White e tem o Pavon. E pode ser agora que feche com o Cristian Oliveira também, que era um atacante polivalente, que quando o São Paulo falava antes de... não vou contratar mais ninguém, parei por aqui. Antes dessa conversinha ridícula do São Paulo falando pros jornalistinhas camaradas aí que não vai contratar mais ninguém agora, que é o momento de parar e coisa e tal de contratar, o São Paulo estava querendo um atacante polivalente, que é aquele atacante que faz todas as partes do ataque. E até Gabriel Veron foi sondado. O que é isso? Gabriel Veron. Até que aparece o nome do Cristian Oliveira. E quando apareceu o nome do Cristian Oliveira, fomos olhar os highlights, os melhores momentos do cara, e realmente ele tem um futebol muito bacana, muito legal, né? Seria um cara legal pro São Paulo contratar. Claro, considerando que o técnico do São Paulo não vai usar a equipe de base, não tem ninguém lá que preste pro lugar do Cristian Oliveira, nem o Lucas Ferreira, nem o Henrique Carmo, nem o Eric e o Ferreirinha, que são caras contratados pra jogar, ninguém presta, beleza. Aí traria o Cristian Oliveira e teria que jogar. Não pode também, se tira o cara que joga como segundo atacante pra pôr o Luciano. Não adianta isso. Não adianta você trazer o Oscar e colocar ele de volante. Também tem gente que fica pegando no meu pé aqui. Vou falar pra vocês uma coisa, hein. O cara que fica, eu só falo do Luciano aí, calma. Não é que eu só falo do Luciano. Isso não é verdade. O que eu falo eu tava falando contra o São Bernardo de Novo Horizonte que nós ganhamos. Falei, pô, que legal, o Zubiri tirou o Luciano, né? Colocou o Ferrarese, terceiro zagueiro. Olha como deu certo, metemos 3 no São Bernardo, ganhamos as quartas de final do Novo Horizontino. Aí, de maneira inexplicável, ele tira o time, tirou o Oscar de meia pra jogar o Luciano lá. Então, assim, não teve pra mim muita lógica, sabe? E aí nós perdemos ainda. E mesmo que não tivesse perdido, não chutar uma bola no gol do Palmeiras. O Caleri cabeceou uma bola, foi tudo. Então é muito difícil de ver um time que está ganhando, você vai lá e mexe.
por causa de um jogador predileto. Quando esse tipo de predileção de jogador ele existe, você não pode considerar contratar um cara tipo Cristian Oliveira, um cara tipo Bright White, um cara tipo, sei lá, quem que o São Paulo aí ficou quase para contratar e não trouxe, mas um jogador de valor. O Oscar é um caso, você não pode trazer o Oscar e colocar ele de volante, isso é ridículo. Você não pode trazer o Lucas Moura, o cara chega no Brasil, ele vai embora do São Paulo ganhando a Sul-Americana. Ele volta pro São Paulo, põe a camisa do São Paulo, você não sabe nem que número que é. Você vê que é o Lucas, que você conhece, né, a carequinha lá, com a camisa do São Paulo, bonzinho, chega e ganha a Copa do Brasil. Você fala, cara, tem alguma coisa errada. O Lucas foi embora em 2012, eu não ganho mais nada. Ganhei um Paulista, vai com o Crespo. Não ganho mais nada. E aí o cara volta, ele tinha ganhado o título, ele volta e eu ganho a Copa do Brasil de maneira inédita. Caramba, cara, ou é coincidência demais, ou esse Lucas é embaçado, ou esse Lucas é um cara zica de verdade. Então o que você faz com o Lucas? Você pega o Caleri, o Luciano, o Alisson, o Arboleda e fala, vem cá, todo mundo, Alan Franco, vem cá, todo mundo aqui, ó. Vocês vão correr pro Lucas jogar. Porque o craque chegou aqui. Vocês não estão gostando de título? Não estão gostando de ganhar? Então é o Lucas que vocês têm que beneficiar aí, correr pro cara. E Lucas, não precisa marcar não. Na hora que o São Paulo recuperar a bola, querer colocar no teu pé, você se vira. Porque é o craque do nosso time. É assim em qualquer esporte coletivo quando se tem um craque. Sobretudo no basquete. Foi assim sempre no futebol. Não era o Pelé marcando, não era o Ronaldo Fenômeno, Romário marcando. Ah, Juba, o futebol moderno é ridículo. Lamento informar, futebol moderno é ridículo. Quando o Jorge Jesus ganha com o Flamengo, que foi o melhor futebol que teve aqui no Brasil nos últimos anos, não tinha nada de futebol moderno, nossa, a modernidade. Era futebol casca grossa mesmo, o 4-4-2, sabe? E jogava pra frente, e o ponta na ponta, o centroavante brucutu, o meia craque, não marcando. O Arrascaeta marca quem? Sabe? Então sim, precisamos do futebol moderno até certo ponto, mas o craque tem que jogar com liberdade. E o que nós temos visto no São Paulo é que não acontece isso com o Oscar e com o Lucas. O São Paulo contrata, o Wendel fica no banco. Uma lenga-lenga pra esse Wendel jogar, cara. Você fala, caramba, o melhor lateral que poderia ter chegou no São Paulo. É uma lenga-lenga, não, veja bem, Enzo Dias. Cara, põe o Wendel. Põe logo. Aí o Oscar chegou, cara, você fica se mordendo a orelha. Será que esse morde a testa? Será que esse Oscar vai jogar bola da maneira que esse cara foi embora do São Paulo? Será que ele vai finalmente conseguir chegar e jogar bola? Aí o Oscar chega. Não é que ele joga bola. Se ele conseguir jogar meia horinha aí que ele consegue, é melhor meia do Brasil de criatividade. É claro que você tem o Arrascaeta, tem uns caras que são muito bons de bola, mas nem compara com o Oscar. Tirando a Arrascaeta, esse compara, o resto não compara com o Oscar. Everton Ribeiro, Scarpa, Veiga, Ganso. Não dá pra comparar com o Oscar. Então o melhor veio pra gente, o melhor é nosso. Aí você pega o melhor e põe de volante. Então o Lucas já tá de ponta direita e tem que marcar. O Oscar vai pra volante, vai pra ala esquerda. Então isso não pode acontecer mais. O futebol, esses boleiros se falam. Os empresários de jogadores, eles se falam. Você acha aí que o São Paulo, Claudinho do Zenit, vai voltar pro Brasil? Vai voltar Claudinho do Zenit. Ele olha pro Flamengo lá, os caras falam assim, ó, nós vamos arrumar um espacinho pra você jogar. Olha pro Palmeiras e fala, pode vir que você vai jogar. Olha pro Corinthians, igual o Depay aí, o Garro, vem, vai lá que você vai jogar. Vai ser rei lá no Corinthians, a torcida vai te apoiar. E quando chega um cara desse, igual o Claudinho, e não dá pra falar que não chega. Chegou o Rames, chegou o Lucas, chegou o Oscar, chegou o Wendel. Os caras estão vindo pra cá. E vindo da Europa também. Como o André Silva veio da Europa, e os caras estão chegando. Quando o cara chega, Luiz Gustavo, Rafinha, Daniel Alves, os caras estão vindo. Juan Fran, estamos contratando jogadores da Europa. Da primeira prateleira. Quando o cara chega, o cara não vai poder jogar. O Claudinho, se for pro Corinthians, os caras abrem espaço lá pra ele jogar. Se vier pro São Paulo, ele é banco do Luciano. Se for pro Flamengo lá, o cara abre espaço pra ele jogar. E se for pro São Paulo, é banco do Luciano. Então isso também é o que eu tô falando. O boleiro se fala. O mercado se fala. O São Paulo, ele tem que trabalhar, sim, a meritocracia, joga quem tá melhor, direitos iguais pra todo mundo, isso tudo eu concordo. Agora, não dá pra você tratar o Oscar e o Lucas igual você trata o Luciano e o Sabino. Não dá. Infelizmente não dá.
Então nós temos que ter uma mudança grandiosa lá. Craques nós temos, craques vieram. Falta o técnico pôr a mão na consciência e entender que ele está no São Paulo. E para isso, Belmonte, Júlio Casares, converse direitinho com ele, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse like aí, beleza? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Com o elenco de 2025 já fechado e sem pretensões de contratações imediatas, o São Paulo foca agora em renovações de contrato. Bora falar de 3 jogadores que o tricolor quer ampliar o seu vínculo. Começando pelo gol, tô falando do goleiro Rafael. Ele chegou no São Paulo no começo de 2023 com um contrato válido por 2 anos, ou seja, vence agora no finalzinho de 2025. O São Paulo já se movimenta até para ele não poder assinar nenhum pré-contrato com outro clube no meio dessa temporada. O contrato com o Rafael tem uma cláusula que, se for da vontade do clube, o clube pode acionar essa cláusula e automaticamente renovar por mais um ano. Mas a tendência é que a renovação saia facilmente e não seja só por um ano não, seja por 2, até o final de 2027. Outro jogador que o São Paulo também quer ter a renovação de contrato anunciada muito em breve é o Alan Franco. Zagueiro são paulino que se tornou referência ao lado de Arboleda e também ao lado do Rafael, ali no gol. Inclusive, a sua situação é muito parecida com a do goleiro. Ele chegou ao São Paulo em 2023, também com um contrato válido até o final de 2025. É praticamente a mesma coisa. Diferentemente do Rafael, o Alan Franco não tem uma cláusula que renova automaticamente. Logo, precisa ser feita uma negociação maior e a intenção do São Paulo é ficar com ele até 2028. Por fim, mas não menos importante, o terceiro jogador é o Pablo Maia. A situação dele é um pouco diferente, seu contrato vai até o final do ano de 2027. Mas o São Paulo já tem na sua rotina tentar ampliar quanto mais for possível o vínculo dos jogadores que vêm de Cotia, jogadores da base, até para se proteger de assédios de clubes europeus. O Pablo Maia é considerado um ativo muito importante desse time do São Paulo. Nesse momento, ele está lesionado, uma lesão seríssima. Por isso, ele não é uma moeda de venda nessa temporada de 2025. Mas o tricolor acredita que ele, na sua melhor forma e na sua melhor performance, é um jogador importante para conquistar coisas para o São Paulo e também para fazer dinheiro em caixa.